Bom, se fosse assim, colocar em prioridade, algum barbeiro que quer ter um resultado parecido com o seu, você recomendaria ele estudar o quê? Tipo, posicionamento, marketing, ou primeiro a parte técnica, depois tem alguma coisa que você estudou que você fala, cara, os caras não estão se ligando nisso aqui, você é na É. comunicação. A parte técnica é importante, igual você me perguntou dos cursos de visagismo. Eu comprei o curso, por exemplo, do Philip Haller. Eu já estudei com a Cris Alves, que ela é absurda, ela tem um método que chama Face Telling. Então eu tenho um treinamento dela de visagismo óptico. Eu já estudei com Robson Trindade, que fazia visagismo nos famosos na Record. Fiz uma mentoria, fazia caos com ele, entendeu? Ele já me chamou até uma vez para escrever um livro. A gente não conseguiu startar isso ainda, mas foi um convite que ele fez, então eu aprendi muito. Mas eu percebi qual que foi o meu ensaio desde o início. Eu estudei com algumas pessoas, assim, também fiz algumas mentorias. Eu procurava pessoas que tinham feito a faculdade. Existe uma faculdade em São Paulo. E eu procurei essas pessoas que tinham faculdade. Só que, assim, com todo assim, respeito, eu vi muita gente que tinha feito, por exemplo, mas que ainda não tinha resultado, não estava vendendo. Por exemplo, eu vi muitos cabeleireiros. O visagismo no mundo do feminino, ele já isso é velho demais. Muito mais é mais disseminado, velho que né? andar para trás, entendeu? Que andar para frente. Mas a questão, o grande diferencial que eu enxerguei é pegar a metodologia e embalar ela diferente e entregar de uma forma diferente. Sim. Por exemplo, tudo que você já vem tendo de resultado, você concorda comigo que você já entregou muito conteúdo, assim, roda de conversa de graça, já entregou aqui no podcast de graça, no Instagram de graça. Uhum. Mas o que é o seu curso, sua mentoria? É você empacotar tudo direitinho, com o início, um meio, fim, um acompanhamento, uma entrega. Porque o que tem preço é isso. Um ouro É sem... um conteúdo organizado, Se você pegar um né? ouro bruto, o que você vai fazer? É uma pedra, não dá pra fazer nada. Só que quando você pulha aquilo, aí que é onde vai ganhando valor. E o visagismo que o pessoal conhece muitas das vezes, às vezes passa 4 anos na faculdade e tem uma porrada de conhecimento técnico, mas ele não sabe como transformar isso em transformação para os clientes, em dinheiro, em faturamento, em crescimento, em escala. E foi onde que eu enxerguei, cara, como que eu vou fazer todos os meus colaboradores fazerem consultoria sem a minha presença e conseguir daqui a pouco ter outra barbearia, outra e mais gente fazendo sem a minha presença, clientes gostando e voltando para comprar de novo novos produtos baseado nisso. Então, assim, muita gente, como você tem sido pioneiro, não é que você criou o visagismo dentro da Não, barbearia. nunca criei, isso sempre existiu. Na verdade, quem criou foi Deus. Foi de... Fernão Abri só registrou em 1937 um termo que ele criou da cabeça dele, que ele estava passeando na rua e viu um jardineiro, um paisagista, e falou, esse cara é um cara projetista de jardim, então eu sou projetista de cabelo, então vou registrar um termo, visagem, que significa rosto, e registrou visagismo, estudo de rosto. Pronto. Só que, na verdade, vai muito além. A gente, quando você começa a aprofundar, você fala, pô, eu estudo psicologia, neurociência, eu estudo física quântica, entendeu? E eu posso trazer um pequeno exemplo. Eu acho que você deve perguntar alguma coisa aí sobre como fazer os visagismo dar certo, como agregar, se é para todo mundo. Sim. E aí eu acho que eu consigo trazer como encaixar, por exemplo, um pouco da neurociência em poucos segundos para convencer seu cliente tanto que é importante ele fazer uma consultoria ou pelo menos entender sobre a imagem dele. Eu acho muito louco porque você nada mais fez do que o Elias e a gente vem fazendo aí com uma profissão que já tem milhares de anos, que é a barbearia, e a gente só apresentou do nosso ponto de vista. Então Pronto. é algo que já existe há muitos anos. É isso. E Uma nova embalagem. essa modelagem que você fez de outros segmentos fez você ter... Então, assim, o João Apolinário ele tem uma frase que eu acho muito louca, que é inovar é questionar o que já existe. Então, você inovou pegando o que já existe, questionou e falou, por que não estão falando desse jeito? E jogou o seu jeito de apresentar, e você que pensa um dia em ser educador, pensa nisso, você não precisa criar roda. Pega o que já existe e coloca o seu ponto de vista, porque muitas vezes, tem visagismo mesmo, se você é um visagista hoje, às vezes a pessoa assim, não tem o Marconi como um cara que assim, o que ele fala é o que conecta tanto, mas se você falar às vezes a mesma coisa, que você só adaptou e modelou através do estudo que você fez com o Marconi, a pessoa vai gostar muito de ouvir mais de você, porque de repente você vai explicar da sua forma. Então, muito legal, cara, que você praticamente você modelou, questionou o que já existia e criou a sua forma de ver enquanto ninguém tinha feito isso, cara. Eu, pelo menos eu não conhecia. Talvez tentaram fazer antes, mas você foi um cara que mostrou com resultado. Juntou a sua habilidade técnica. E trouxe faturamento, cara. Trouxe resultado. O Elias via. Lá atrás, ele... Pô, velho, os caras estão pagando R$1.500. E como é que foi? Eu fui muito Convencer o resolutivo, eu nunca dono... fui... Quando eu coloquei R$300, depois eu pus 500, depois 1.000, rapidinho 1.500. Pô,
Daqui a pouco, 2.000, eu não tinha medo. Falei, mano, enquanto eu estiver vendendo e cada vez mais cliente, eu vou subindo. E ele aceitou de primeira quando você falou, Elias, eu tô com a ideia aqui de fazer consultoria e eu quero implementar aqui na... meio assim, tal, seu Elias. será que isso... Será? Tipo assim, ele nunca falava assim que não vai dar certo, mas não era o apoiador, né? Não olhava aquilo como, tipo, nossa, isso é que brilhante que você tá fazendo. Não, eu tinha que nadar contra até os meus próprios colegas muitas das vezes, né? O Elias conta isso, às vezes eu tava estudando lá e aí vinha uma piadinha, vinha outra de colega, de não sei o quê. E hoje quase todo mundo, acho que todo mundo, né? O Elias, na verdade, tem um curso de visagismo também agora, entendeu? Então o cara tem que ser obrigado, tem que ser visagista para trabalhar, tem que ter pelo menos o conceito, entender os conceitos da ferramenta. Aí depois começou a entrar dinheiro, começou ele ver que tava ok. E tá tudo certo, porque eu que tava tendo a percepção, porque eu tava focando em ver isso. Sim. A pessoa que não tá, é difícil de ver uma coisa mesmo. Pô, será que isso vai... Se sempre desistiu, nunca deu tanto retorno, o que agora vai dar? Pô, muito legal, porque às vezes um colaborador, ele fala, aonde eu tô, o dono ele não olha pra isso. O dono isso, aquilo. Cara, seja você o cara com senso de dono, que você percebe um problema que você pode resolver dos seus clientes e vende bem essa ideia que pode não ser bem recebida de primeira. Não pense que você deve chegar com uma ideia doida. Eu, quando cheguei com o suspensório amarelo na 23, a gente tinha 2 colaboradores. Um se escondeu no banheiro, a digníssima botou a mão na cara e falou, o que ele tá fazendo? E as pessoas não aceitaram assim de primeira. Mas hoje tá aí, o resultado cala. Então, hoje nós temos 55 profissionais, tem gente que manda mensagem falando, eu sonho em vestir um suspensório amarelo um dia. Como você teve o visagismo, chegou, nem todo mundo aceitou de primeira. Mas eu vou te falar, essas são as melhores ideias, cara. Quando você chega pra alguém, joga a sua ideia, que tá só na sua cabeça, e a pessoa dá risada, desconfia, cara, aí tem ouro. Porque quando todo mundo fala, pô, boa ideia, legal, pode pesquisar, tem um monte de gente fazendo. É muito comum, é muito óbvio.